O tema que eu pensei partilhar convosco hoje é o tema da evangelização. Jesus conta comigo, conta com cada um de nós para levar a boa nova a todos os nossos irmãos do mundo de hoje. O mesmo mandato que Jesus fez aos apóstolos, acabei de dizer quando rezávamos o terço, Jesus faz a nós. Jesus enviou os apóstolos. A palavra apóstolo, em grego, é uma palavra grega, apostoloi, significa literalmente enviados. Enviado. E aqui há já duas ou três reflexões que podemos fazer. Primeiro, que a iniciativa do enviado não é dele. Não é ninguém se auto-envia. Se alguém é enviado, há um enviante. Há alguém que o envia. Certo? E a segunda coisa é enviado implica também um objetivo, um fim, uma missão. Ninguém é enviado a nada. É sempre enviado a qualquer coisa, com um objetivo, com uma missão. Jesus aplica isso a Ele próprio. Um dia disse aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, em grego seria apóstolo, o enviado significa apóstolo, o verbo é o verbo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, o primeiro apóstolo é Jesus. Jesus é o enviado do Pai. O Pai enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho muito amado, com uma missão. Com uma missão. Qual é a missão de Jesus? Jesus veio para nos salvar. A palavra Jesus significa Deus salva. Por isso o anjo disse a São José e a Nossa Senhora que ele havia de se chamar Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Literalmente, Jesus significa Javé, Deus salva. Então a missão de Jesus foi nos salvar, por isso nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Jesus foi enviado pelo Pai com a missão de nos salvar. E essa salvação realiza-se com toda a vida de Jesus. Tem assim uns momentos mais fortes. Jesus salvou-nos quando e como? Todos nós aprendemos isto na catequese. Jesus salvou-nos, sobretudo, através da sua morte e ressurreição, com a sua cruz. Jesus, na cruz, salvou-nos. Mas foi só a cruz de Jesus que nos salvou? Não, foi toda a vida de Jesus. Jesus também nos salvou com as suas palavras. Jesus anunciou muita coisa, pregou. E a palavra de Deus salva. Como? Salva iluminando os corações, libertando-os do erro, guiando os nossos passos. Nós sabemos lá qual é a estrada para o céu. Jesus veio-nos e Jesus dedicou algum tempo, 3 anos, a pregar. E ia de cidade em cidade e quando acabava numa dizia, agora tenho que ir para outra, porque lá tenho que realizar também a minha missão. Jesus tinha consciência permanente de que tinha sido enviado pelo Pai para realizar uma missão concreta. Anunciar a boa nova. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê Isaías. E depois, para anunciar a boa nova, etc. Para ir curar, para ir salvar, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois toda a gente parou, ficou tudo a olhar para ele. E ele diz, hoje mesmo se realizou esta palavra. Portanto, Jesus veio para anunciar a boa nova. Jesus veio. Qual é a boa nova, Senhor Pai? O que é que Jesus disse? Qual era a boa nova? Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O reino de Deus está próximo. E para nós isto não soa assim a grande notícia. O reino de Deus está próximo. E então, para um judeu do tempo de Jesus era uma ótima notícia. Para nós, agora, só se nos explicarem é que se torna uma boa notícia. Porque é que para um judeu do tempo de Jesus era uma boa notícia? Porque Deus tinha prometido, depois de muitos séculos de tribulações e de confusões e de deportações e de mil e uma coisas, que havia de salvar o seu povo.
Deus, conhecemos todos a história da salvação, não é? Deus chamou Abraão, formou um povo ao pouco e pouco. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. E depois houve uma fome, foram para o Egito. E depois vieram do Egito. No Egito trataram-nos mal. 40 anos no deserto, não é? Depois finalmente voltaram outra vez para a Terra Santa. E depois Deus deu-lhes um rei. Vários reis, não é? Mas deu-lhes um rei assim, segundo o seu coração. O rei David. E Deus prometeu ao rei David que havia de consolidar a sua descendência e que um dos seus descendentes haveria de reinar eternamente. E aqui já temos uma palavra que coincide com o reino de Deus, o reino. Deus fez de Israel, do seu povo, um reino e deu-lhes um rei. E o rei David, mais que um chefe político, era também um chefe espiritual. Era um pastor, podíamos dizer. Era alguém que ajudava o povo a amar a Deus e a servir a Deus. Há vários, por exemplo, os salmos, muitos dos salmos que nós rezamos na missa, foram escritos por o rei David. Era profeta, era inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Não é? Foi ele que decidiu construir o templo. Não é? Portanto, não era só um chefe militar. Também foi um chefe militar. Não é? Ganhou a Golias, como todos sabemos, e a várias outras guerras. Mas o reino de Israel não era um mero reino como os outros. Era um reino de Deus. Era um reino do Deus verdadeiro, do Criador do céu e da terra. E Deus tinha prometido, pelo profeta, que havia de suscitar para David, hoje vamos ver na primeira leitura da missa, essa promessa, havia de suscitar um descendente que havia de reinar eternamente. Uma coisa difícil do ponto de vista humano, porque ninguém é eterno. Como é que alguém pode reinar eternamente? Não é só se viver eternamente. Estão a ver? Mas Deus prometeu, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Os judeus, os nossos irmãos judeus, estão à espera do Messias que venha reinar eternamente. Mas alguém podia dizer ao seu padre, mas se uma pessoa depois morre, como é que reina eternamente? Mas Jesus morreu e ressuscitou. E no domingo passado celebrámos a festa de Cristo Rei. Estão a ver como tudo que se cumpre, como Deus cumpre tudo o que promete. Jesus só podia reinar eternamente se ressuscitasse, se viver eternamente. E nós dizemos no credo, e o seu reino não terá fim. Deus cumpriu o que prometeu. Quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, a Maria, não temas, Maria, Deus escolheu-te para ser a mãe do Salvador. E depois ele começa, Deus dar-lhe-á o trono, ele será grande, e Deus dar-lhe-á o trono do seu pai, David. Deus dar-lhe-á o trono do seu pai, David. Aquela frase tão pequenina, tão importante. Para um judeu era óbvio. Deus tinha prometido um descendente. E o anjo diz, a seguir, Deus dar-lhe-á o trono do seu pai, David, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Diz lá o Evangelho de São Lucas, logo no início, capítulo 1, na Anunciação. Então Deus prometeu um rei, um Messias, que havia de reinar eternamente. E assim foi. E agora vamos celebrar isto. Todos os anos no Natal celebramos estes mistérios. Deus enviou o seu Filho muito amado, como tinha prometido. E Jesus veio, e Jesus é o tal descendente de David. No Evangelho, se repararem, ouvimos muitas vezes, Jesus, filho de David, tem piedade de mim. É uma das coisas, era óbvio para os judeus que Jesus era descendente. E por isso o Evangelho de São Mateus e de São Lucas começam com uma longa genealogia, que a nós parece um bocadinho aborrecida. E depois Isaac gerou não sei o quê, gerou não sei o que mais. E nós, quando chega a esses Evangelhos, não sabemos muito bem o que havemos de fazer. Porquê é que aquilo é importante? Exatamente porque era muito importante que fosse conhecido este facto. Jesus é o herdeiro das promessas, é descendente de Abraão, é descendente de David, é descendente de Adão. E, portanto, nele se cumprem todas as promessas de Deus. E Jesus veio com uma missão. E a missão é
anunciar a boa nova, o reino de Deus está perto, e ele não disse logo assim abertamente no início, mas quem é o rei deste reino? Acabamos de ver, não é? É ele próprio. O reino de Deus está perto. Não é? Podia dizer, o reino de Deus está perto, porque o rei está perto. Sou eu, não é? Chegou o rei. E começou, ao pouco e pouco, não é? A realizar a tal missão que Deus lhe tinha dado. Instaurar entre os homens o reino de Deus. Depois houve uma certa confusão, porque até os seus apóstolos estavam à espera de um reino assim um bocadinho parecido com o que tinha sido o reino de David. O reino de David, depois de Salomão, tinha sido um reino em que David também tinha sido um grande chefe militar. Matou Golias, conhecemos a história, houve várias batalhas, etc, etc. Depois com Salomão houve mais paz. E, portanto, muitos judeus pensavam que Jesus, filho de David, vai ser como o pai dele, David, vai ser um grande chefe militar também. E ainda por cima, no tempo de Jesus, a terra de Israel, a Terra Santa, estava dominada pelos romanos. E os judeus não gostavam e esperavam que alguém os libertasse dos romanos. Imaginem, não é? Que nós portugueses houve uns anos, tivemos sobre o domínio dos espanhóis. Nós ainda não éramos nascidos, mas aprendemos na história. E não gostámos muito. E por isso, quando pudemos, lá foram eles de volta para a Espanha. Houve alguns que nos ajudaram. Houve uns santos, até São Nuno de Santa Maria, não é? Na altura, o beato São Nuno Álvares Pereira, não é? Foi um chefe militar que nos ajudou a não cair no domínio dos espanhóis. Portanto, ninguém gosta. Nós somos portugueses, não somos espanhóis. E depois com os Filipes tivemos mesmo que aguentar durante uns tempos, mas depois a coisa voltou ao sítio. E então, no tempo de Jesus, o que é que acontecia? Havia muitos judeus. Porque é que Jesus não disse logo, eu sou o rei? Porque ia dar confusão. Ia dar confusão. Não é? E mesmo quando chegou o momento deles perceberem que ele era rei, até os apóstolos não percebiam, não é? Que ele vinha, mas não era exatamente como tudo o que eles estavam à espera. E por isso Jesus faz muita catequese sobre o reino de Deus. Se repararem, se pegarem nos Evangelhos, Jesus fala sobre o quê? O reino de Deus pode comparar-se a um grão de mostarda que... O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Fala muito sobre o reino de Deus. Muito. E todos os ensinamentos são importantes. E diz várias coisas que eles não estavam à espera. O reino de Deus não vem de maneira a chamar a atenção. Não se pode dizer que está aqui ou está ali. Portanto, é assim uma coisa meio invisível. Meio espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. O que é que isso significa? Jesus faz muitas catequeses que, ao pouco e pouco, vão ajudando os judeus do tempo dele a perceber que não era tudo exatamente como eles estavam à espera. Muitas coisas estavam relacionadas com o que tinha sido o reino de David e o reino de Israel. Havia um rei, Por exemplo, Jesus escolheu 12 apóstolos. Porquê que foram 12? E não foram 5? Porque quantas eram? 12 para os judeus é um número muito importante, porque 12 são os filhos de Israel, de Jacó, Israel. E o rei David governava o seu povo, as 12 tribos de Israel, com a ajuda de 12 ministros. O rei David governava o povo de Israel com a ajuda de 12 ministros. Portanto, quando Jesus escolheu 12 e deu-lhes a eles o nome de apóstolos, isto fazia muito sentido para os apóstolos. Ele está a começar a preparar o reino. Já tem os 12 ministros, como David tinha. E depois havia um dos 12 ministros que era um primeiro-ministro. Já no tempo de Jesus havia primeiro-ministro. Os 12 ministros que ajudavam Jesus, que ajudavam David, havia um que era especial, que era uma espécie de primeiro-ministro que tinha as chaves do reino. As chaves do reino. E é engraçado que Jesus chegou a Pedro e disse-lhe uma coisa que não disse aos outros 12. Dar-te-ei as chaves do reino.
Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares será desligado. Portanto, há uma certa continuidade com o reino de Israel. Mas, ao mesmo tempo, há coisas novas, como eu dizia. Não é um reino deste mundo. Não é? Acabámos também de ler, no domingo passado, no Evangelho, aquele discurso de Pilatos com Jesus. Então, mas tu és rei. Uma das acusações que os judeus fizeram para tramar Jesus é de que ele era rei. Como Pilatos era o representante do imperador naquela província da Judeia, a missão de Pilatos era impedir qualquer tentativa de independência. Se alguém quisesse sair, ficar independente, tinha que se ver com Pilatos. E por isso é que foram essa acusação que puseram para Jesus. Olha, que ele é rei. Portanto, ele está a pôr em perigo o domínio do imperador. E, portanto, o Pilatos faz essas perguntas a Jesus. Então, mas tu és rei? E Jesus dá assim umas respostas misteriosas e diz uma muito importante. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados combateriam. Mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Pilatos, podes ficar descansado que eu não vim para destronar o imperador romano. Eu estou noutra. O meu reino está noutra dimensão. E isto é uma coisa que nós lemos na Bíblia, mas às vezes não percebemos verdadeiramente. O meu reino não é deste mundo. Mas, ao mesmo tempo, o meu reino começa neste mundo. O reino de Jesus começa. O rei de Jesus está. Mas é um reino espiritual. É um reino que está dentro de nós. Aonde? Nos nossos corações, quando nós os abrimos pela fé a Jesus. Quando a graça de Deus entra, quando o amor de Deus entra nos nossos corações, aí está o reino de Deus. Aí está o reino de Deus. E por isso, este reino tem uma dimensão visível, já nesta terra, que é a Igreja. Que são todos aqueles que acreditam em Jesus e que receberam a graça, receberam o amor de Deus. Nesses, a Igreja, se nós quisermos, é a dimensão visível do reino de Deus. Nesses, Deus já reina. Nessas almas, nesses corpos, Deus já reina. Então, Jesus veio com essa missão, instaurar o reino de Deus, e foi só com conversa que Jesus fez isso? Foi só com palavras? Não. Jesus pregou só? Não. Jesus fez muita coisa, sobretudo, Jesus, o que é que fez? Curou os doentes, os cegos viam, os paralíticos andavam, os coxos, etc. E isso fazia com que a fama de Jesus se divulgasse muito. Muito, muito, muito. Libertava todos aqueles que eram atormentados pelo demónio. E as pessoas ficavam impressionadas. E Jesus dizia que estes milagres, se eu expulso o demónio pelo poder de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. Ou seja, esses milagres confirmam as palavras de Jesus. Jesus disse que o reino de Deus chegou, está a chegar. E que o reino de Deus, e Jesus tinha prometido libertar o seu povo, salvar o seu povo. E o que é que Jesus estava a fazer também? Jesus estava a realizar, com obras concretas, essa salvação. Quando Jesus cura um doente, um cego, quando liberta um possesso, quando perdoa os pecados, o que é que se manifesta? Que Deus está a salvar o seu povo. Portanto, Jesus não anunciou só que Deus está a salvar, Jesus começou a realizar essa obra de salvação. E aqui já está um ensinamento muito precioso para nós. Para evangelizar com fruto, é preciso imitar Jesus. É preciso que as nossas palavras sejam confirmadas pelas obras. Senão aquilo não cola. Senão não vai longe. Não é? É preciso que as palavras sejam confirmadas com o testemunho da nossa vida. Não é? Se eu vou pregar que temos que rezar o texto, etc. E depois eu não rezo, ao seu padre, então em que é que fica? Como é? Não é? Não cola. Não é? Portanto, temos que viver o que anunciamos. E neste caso, anunciamos o amor de Deus, a salvação de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus que já começou, que começa pela fé. E o reino de Deus é um reino em que Deus nos salva do mal.
E Jesus fez isto com a sua vida, não só anunciou isto. Jesus confirmou, seu Padre, mas Jesus não curou todos os doentes do tempo dele. Não curou, mas curou muitos. Aquelas curas tinham este sentido, ou tinham este objetivo de serem sinais de que o reino de Deus já começou. Já começou, mas ainda não está plenamente realizado. Esta salvação de Deus, que já começou com Jesus, vai ter a sua realização plena quando Jesus voltar. É isso que nós dizemos no credo todos os domingos. Não é? Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Esses novos céus e a nova terra só se realizarão plenamente quando Jesus voltar. Jesus vai julgar os vivos e os mortos ressuscitarão e depois novos céus e nova terra. Já não vai haver morte, já não vai haver pecado, já não vai haver doenças, já não vai haver cancros, nem diabetes, nem colesterol, nem desemprego, nem polícias, nem ladrões. Só os padres é que vão ter trabalho. Não, mas vai ser um mundo em que o mal não existe. Esse é o reino de Deus plenamente instaurado. Por isso nós no Pai Nosso rezamos sempre: venha a nós o vosso reino. Já começou o reino de Deus, já veio, mas ainda não está plenamente realizado. Porque Jesus já veio, já nos começou a salvar do pecado, do mal, mas ainda há mal. Ou não há? Pronto. Ainda há pecado, ou não há? Há. Mas Jesus já plantou nesta terra, se nós quisermos, o reino de Deus, que cresce como a tal grão de mostarda, que vai crescendo, que está a crescer. Portanto, é um processo. A salvação, a instauração do reino é um processo, não é? Que já lá vão 2000 anos. É um processo. A Igreja continua a crescer. Já 1/3 da humanidade acredita em Jesus. 1/3 é muito. 2 bilhões de batizados. 2 bilhões são bastantes. Portanto, o reino de Deus já é grandito. Não é? E continua a crescer, graças a Deus. Mas ainda não está plenamente instaurado e a salvação de Deus já está a acontecer. Jesus continua a curar hoje, sim ou não? Sim. Seu Pai, já viu algum milagre? Já vi muitos milagres. Muitos milagres impressionantes. Que a gente não acredita, mesmo apesar de ver. Já vi muitos grandes. Mesmo grandes. E Jesus continua a fazer. Porquê? Porque Jesus gosta de confirmar este anúncio que o reino de Deus já chegou e que Ele salva com sinais. Jesus gosta de confirmar com sinais. Ainda hoje, em 2015. E depois Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deu esta missão aos seus apóstolos. E mesmo na vida, antes de subir ao céu, Ele começou a enviar os apóstolos. Os apóstolos viviam com Jesus. Viam como é que Jesus pregava. Viam como é que Jesus curava. E depois houve um dia, diz o Evangelho, em que Jesus deu-lhes poder para curar as doenças e expulsar os demónios. E depois enviou-os e disse: não levem muita coisa, não levem dinheiro, não levem dinheiro. Enviou-os às cidades vizinhas e anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, expulsai os demónios. Jesus mandou-os fazer exatamente o que Ele fazia. A missão que o Pai lhe deu foi a mesma que Ele deu aos apóstolos. E disse também, já disse aqui, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Anunciar o reino de Deus e realizar os sinais que atestam, que confirmam que o reino de Deus já chegou. Que Deus está-nos a salvar. Que o mal está feito ao bife. O mal está feito ao bife. Deus agora está a agir na história dos homens e está-nos a tirar do buraco. Está-nos a salvar. Isto é uma boa notícia ou não é? É uma ótima notícia. Há melhor notícia que esta? Não há melhor notícia que esta. O problema é que às vezes nós esquecemos de anunciar esta boa notícia. Lá no colegas de trabalho, vizinhos, amigos, há tanta gente que sofre, né? e que às vezes quase não aguenta o mal na sua vida, né? Sente-se esmagado.
pelo mal, pelo sofrimento. E nós não lhes damos a boa notícia. Nós esquecemos que, olha, o mal não tem a última palavra. Jesus veio para nos salvar do mal. Estás a sofrer, a solução é Jesus de Nazaré. Esta é a boa notícia. E nós às vezes esquecemos de dar esta boa notícia. Se calhar até aconselhamos um médico, e etc. Não é mau ir ao médico, não quero que deixem de ir ao médico. Não é? Mas esquecemos de dar a boa notícia. Deus quer te salvar. E sobretudo há um problema, há um mal que só Jesus nos pode salvar, que é o pecado. E essa é a raiz de todos os males. A solução para o pecado não se vende nas farmácias. Não é? Ainda bem que não se vende, porque senão não havia preço. Não é? Pagou Jesus. O remédio para o pecado pagou Jesus. E é gratuito. Agora é gratuito porque Ele pagou na cruz. Não é? É a graça de Deus. É a graça de Deus o perdão que se recebe pelo batismo, depois pela confissão. Essa é a boa notícia. É a boa notícia que nós temos para levar a todos os nossos irmãos. Que o pecado não precisas de ficar destruído, a tua vida, o mal não tem a última palavra na tua vida. O mal não tem a última palavra na tua vida. Jesus veio para te libertar, para te salvar do mal, do pecado, em primeiro lugar, e também das consequências do pecado. Jesus mandou os apóstolos a fazer isto. O reino de Deus está perto. Deus está-nos a salvar, a realizar os sinais. Depois juntou 72 discípulos e fez a mesma coisa. Deu-lhes poder para curar, para libertar e enviou-os. E correu bem, eles deviam estar cheios de medo. E agora? Mas Jesus não está connosco. E agora como é que eu faço isto? Como é que se cura um doente? Ficaram ali meio embaraçados, mas depois diz o Evangelho, eles voltaram todos contentes. Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome. Tão contentes, e Jesus, tão contentes que até se esqueciam de comer. Jesus disse, agora comam qualquer coisa e vamos aqui descansar um bocadinho. O entusiasmo era tão grande, ver que aquela missão que Jesus lhes deu era frutuosa e que Deus estava com eles, que Deus fazia coisas, enchia-os de entusiasmo. E depois Jesus mandou os 72 e foi a mesma história. Aqueles 72 voltavam com o coração a ferver. Senhor, impressionante as coisas que acontecem. As pessoas acreditam, convertem-se, arrependem-se, os demónios saem e os doentes são curados. O reino de Deus cresce. O reino de Deus cresce. E depois enviou, no fim do Evangelho de São Marcos, Jesus diz isto e aplica-o a todos aqueles que acreditarem. É muito bonito, eu gosto muito do fim do Evangelho de São Marcos. E estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome curarão os doentes. E se beberem veneno não lhes fará mal. Etc, etc, etc. E eles foram, e diz o Evangelho, e eles foram, e o Senhor confirmava as suas palavras com os milagres que a acompanham. Termina assim o Evangelho de São Marcos. O Senhor confirmava a sua palavra com os milagres. E Jesus diz, estes serão os sinais, os milagres que acompanharão aqueles que acreditarem no futuro. Somos nós. Somos nós. Jesus prometeu, estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Quem é que são esses? Somos nós. Somos nós. E portanto hoje toca-nos a nós. Hoje os enviados somos nós. E isto é uma vocação que vem pelo batismo. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não sou missionário. Os missionários era antes, que iam para a África. Eu tenho um primo meu que é missionário. Foi para a África. Uma tia minha que é freira. Essa é missionária. Todos, pelo santo batismo, somos missionários. Somos apóstolos. Somos profetas. O batismo faz-nos participar de toda a vida de Jesus e da sua missão profética. Os teólogos gostam de dizer que é a missão profética. Ou seja, a nossa missão de anunciar a palavra de Deus. Pelo batismo. Pelo batismo. Agora, dia 8 de dezembro, vai abrir o ano da Misericórdia, faz 50 anos que terminou o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II insiste muito nisto. Todos os discípulos de Jesus são apóstolos. Todos, sem exceção. Não é um problema só dos padres, nem das irmãs, nem dos missionários. É de todos. Todos somos chamados a levar
a anunciar o reino de Deus, a anunciar que Deus nos está a salvar. Mas porquê é que não fazemos isto? Nossa, pá, mas há pouca gente que fala de Deus, que fala de Jesus. O que é que se passa? E eu acho que aqui esta pergunta é importante ser feita e a resposta é um bocadinho triste. A resposta que eu acho infelizmente, é que muitas vezes nós não experimentamos ainda na nossa vida o amor de Jesus e o poder de Jesus. Ainda não experimentamos. E Jesus ainda não nos salvou. Quer dizer, já nos salvou no batismo, sabemos o sacramento, mas depois, sei lá, há aqueles pecados de estimação que eu tenho, aquelas coisas que eu faço, e eu não deixo Jesus entrar na minha vida e salvar-me. E isso pode acontecer. E quando nós experimentamos isso, já ninguém nos cala. Evangelizar não é uma obrigação, não é um peso. É uma coisa que sai do coração depois de se fazer esta experiência de encontro com Jesus. Quando nós experimentamos que Jesus está vivo e que nos ajuda, que responde às nossas orações. Eu estava aflito, Sr. Pai, comecei a rezar, não sei o quê. Olha, acredite que aconteceu isto. Eu não queria acreditar. Foi um milagre. Não é? Vou contar de uma pessoa que eu conheci, uma senhora que tinha vários filhos e teve alguns problemas com o marido. O marido depois saiu de casa e ela ficou com, penso que, 5 filhos para criar. 5 filhos, eu conheço. E não é fácil para uma mulher sozinha criar 5 filhos, como imaginam no mundo de hoje. E ali nas cidades ainda é mais complicado, porque é preciso pagar a renda da casa, o gás, a luz, e não é fácil, não é? E ela, graças a Deus, é uma mulher de fé. Uma mulher de fé viva. Então vou contar um dos milagres que eu sei, mas há de certeza mais na vida dela. Mas este é bem comovente, porque nos ajuda a perceber que Deus está connosco e que nos salva. Então, um belo dia, ela tinha que pagar a renda do apartamento, que era pequenino. Eu fui lá uma vez a almoçar, ou mais que uma vez, 1 ou 2. Eu lembro-me do apartamento, era bem pequenino, não dava para grandes espaços e tal. E chega à altura de pagar a renda, como todo quem tem que pagar rendas sabe, e é preciso pagar, não é? Se a gente não pagar, arrisca-se. E a renda não era muito alta, porque não era um apartamento de luxo, era uma coisa simples, mas mesmo assim, quem não tem dinheiro, tudo é muito, não é? E ela sabia que já não tinha mais dinheiro. Não havia dinheiro na conta e ela trabalhava naquela fase, vendia casas imobiliárias, naquelas agências imobiliárias, e aquilo é também um grande exercício de confiança em Deus. Porque se uma pessoa vender uma casa ou 2, entram uns dinheirinhos, porque eles ganham à comissão. Se vender uma casa ou 2, entra qualquer coisa. Se não vende, ops, e agora? E os meus filhos vão comer o quê? Não é? E depois os filhos a estudarem, etc. Não é? 5 filhos, não é fácil. Então, ela contou-me que não tinha dinheiro, mas veio no coração a inspiração de ir e tinha a renda para pagar. E alguma coisa lhe disse, vai ao banco e vê quanto dinheiro é que tens na conta. E ela sabia que não tinha dinheiro na conta, mas foi. Foi ao banco, pediu o extrato da conta e tinha exatamente até ao último euro, o valor exato da renda. Nem mais 1 euro, nem menos 1 euro. Palmas para Jesus. Esta senhora está viva, podia estar aqui sentada ao meu lado a contar a história, como ela me contou a mim. Mas isto para dizer, onde é que eu queria chegar? Que quando nós experimentamos o poder de Jesus na nossa vida, ninguém fica calado. Ela, quando fala de Jesus, não é aqueles telefonemas que a gente recebe às vezes, não é? De não sei de quem, a quererem vender um kit de panelas ou não sei o quê. Não é... Quer dizer, está a falar de alguma coisa que a vida dela é aquilo, é Deus, não é? A experiência de Deus na nossa vida é o verdadeiro segredo da evangelização. Se nós não experimentamos, se não temos uma relação viva com Jesus, com Deus, quando falamos de Jesus aos outros, aquilo soa a nada, não cola,
Mas quando falamos do que Deus está a fazer nas nossas vidas e já fez, etc., isso toca aos corações. Não é? E por isso é que há muitas discussões inúteis. Às vezes a gente discute lá em casa, o Papa, a Igreja devia mudar e tal. E não leva a muito essas discussões. Já vou falar um bocadinho sobre isso. Erros a evitar. Eu penso que o mais importante é isto. É nós experimentarmos a sério Jesus nas nossas vidas. Isso acontece pela vida de oração, pelos sacramentos, pela fé viva. Há muitos milagres que simplesmente não acontecem porque nós não acreditamos. Porque nós não damos chance ao céu de atuar. Nós não esperamos. Não é? Eu vou contar mais um ou outro exemplo, mas já contei alguns, mas agora vou contar um que contei agora há umas semanas, mas este é recente. Este aconteceu há poucos tempos. Então, no outro dia, uma das coisas que Jesus tem feito comigo é abençoar vários casais que não conseguem ter filhos. E depois o filho aparece. Não é? E já aconteceu várias vezes. Pelo menos que me lembro 4. Não é? E depois eu conto esta num retiro e depois há sempre outra. E então... pelo menos 5 que me lembro. Enfim, então no outro dia eu estava ao telefone com um amigo meu. Isto foi há 9 meses atrás, há 9 meses e pouco, mas agora nasceu a criança, por isso é que eu tenho esta quinta. No outro dia estava ao telefone com ele, estava em Lamego, ele mora ali ao pé de Setúbal, ele ajudou-me a fazer umas coisas e depois estávamos à conversa ao telefone e graças a Deus ele é um bom cristão e ele tem um problema grave de saúde e está casado e eu não sei bem quais é que são os motivos, mas não conseguem ter filhos. Estão casados há alguns anos. Eu penso que seja algum problema de saúde grave, não tenho a certeza. Não fiz muitas perguntas. E então, ele contou-me, desabafou um bocado comigo, disse-me algumas coisas, e depois, um bocado assim, tipo, olha, Sr. Padre, reze, como quem diz, só um milagre. E reze por isto, porque, pronto, para um casal novo é uma cruz pesada, não é? Querer ter um filho e não vem. E então, eu disse... Se quiser, eu contei-lhe, olha, Jesus tem curado tem ajudado, tem dado vários filhos a vários casais que eu conheço. Se quiseres, reze já contigo, rezamos juntos um Pai Nosso e eu dou-te a bênção de Jesus. E ele aceitou. Também toda a gente aceita, não é? Eu quando proponho rezar, é difícil que alguém diga, olha, não quero. Mais que não seja por educação. Está bem, Sr. Padre, reze lá. Então rezámos o Pai Nosso, eu dei-lhe Jesus abençoai, o meu irmão tal, a sua esposa, dá-lhes a graça de terem um filho e tal. Bênção. Pronto, desligado o telefone, santa paz. Passados uns dias, recebo um SMS, uma mensagem dele a dizer: Sr. Padre, a minha mulher está grávida. E depois... E agora deixem-me ver, agora no início deste mês, de novembro, portanto, ele mandou-me um SMS, eu estava lá no Brasil, na Canção Nova, mandou-me um SMS a dizer que já nasceu o bebê e pronto, já cá está fora, e agradecer a Deus, e agradecer aos instrumentos. Eu digo sempre, eu sou só o carteiro, as pessoas correm atrás de mim e dizem, eu sou só o carteiro. E eu disse, mas olha, e há uns que brincam, mas é um bom carteiro. Então, o que é que isto tem a ver com a evangelização? Tem tudo. Parece que não tem nada, mas tem tudo. Quando nós experimentamos que Jesus está vivo na nossa vida, quando nós experimentamos que Jesus salva, que Deus se preocupa connosco e que isto acontece mesmo que nós não tenhamos uma vida certinha, nós às vezes pensamos, eu não mereço. Merecer, ninguém merece. Deus é amor, Deus é misericórdia. Vamos ter agora o ano da misericórdia. Jesus nunca disse a ninguém que fosse ter com Ele, tu não te tens portado com juízo. Tens ido à sinagoga ao sábado, que eu conheço, não é? Nunca disse, não. Só pôs uma condição. Jesus só pôs uma condição. Tu acreditas que eu posso fazer isto? Tu acreditas? Foi a única condição. Portanto, esta é que é mesmo importante. E é isto, o nosso trabalho é muito este, ajudar os nossos irmãos a dar uma chance a Jesus. A dar uma chance, a abrir o coração, a acreditar. E Jesus vai fazer coisas, vai. Seu Padre, isso não faz. Vai, acreditem, confiem. Deus gosta muito quando a gente confia. Se eu não tivesse dito ao meu colega, ao meu amigo, e rezasse com ele por telefone, que pena, não é?
Portanto, Jesus faz, é preciso propor. E depois, mas às vezes não, mas eu já rezei 3 vezes e houve uma que ele não curou. Não nos cabe a nós depois, mas cura, muitas vezes, e acontecem coisas muitas vezes. Às vezes rezamos para pedir um emprego. Então vamos rezar uma Ave Maria, vamos pedir um emprego. Eu costumo pedir muito a São José. Então rezamos e quantas vezes não vem um telefonema, uma mensagem: olha, Sr. Padre, agradeço a São José, já recebimos. Lá em Lamego temos um grupo de oração, todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras eu pergunto se alguém recebeu alguma graça de Deus que queira partilhar. Há aqui vários que estão presentes. Há sempre alguém, não é? Há sempre alguém que conta que não sei o quê, perdi a chave do carro e depois não sei o quê, fiquei aflito, rezei a Santo António e apareceu logo a chave. Não é? Deus está perto, Deus salva-nos, Deus ajuda-nos. Então, eu penso que muito o desafio é este. É nós experimentarmos isto nas nossas vidas e depois ajudarmos os outros a experimentar. Mais do que longas conversas. E, às vezes massacramos os outros. Tens que ver isto. E vai. Coitado da colega de trabalho, já não pode ver. Foge. Sempre que eu chego, vai por outro lado. Lá vou eu outra vez. Tens que vir. O importante é partir da vida, como acontecia no Evangelho. As pessoas iam ter com Jesus porquê? Porque eram cegos, porque eram paralíticos. A história do paralítico é muito bonita. Aquele paralítico que tinha os amigos que o levaram. Não é? Eu penso que a nossa missão é muito isto. É ser estes amigos que levam quem está mal até Jesus. E Jesus faz o resto. Não é? O nosso papel é segurar na maca. É levar até ao pé de Jesus. E depois foi bonito porque não foi fácil chegar até Jesus. Estava cheio de gente. Eles subiram, destaparam o telhado e desceram a maca. Portanto, para levar os outros até Jesus, às vezes é preciso puxar pela cabeça. Não é fácil. Há obstáculos. Está cheio de gente, não vai dar. Não vai lá. Então, isto é um pouco a nossa missão. A nossa missão é, e agora? Como é que a gente ajuda? Como é que eu levo este meu amigo a ficar cara a cara com Jesus? Esse é que é o objetivo. Quando ele estiver cara a cara com Jesus, Jesus vai atuar. E a vida dele vai mudar. Portanto, esta é muito a nossa missão. O segredo é um pouco este. A nossa missão é evangelizar, é ajudar os outros a encontrar Jesus nas suas vidas concretas. A experimentar o amor misericordioso de Jesus nas suas vidas concretas. Senão é uma conversa, senão não é uma boa notícia. Senão é blá, 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 blá. Não é? É ajudar os outros a experimentar o perdão de Jesus, a graça de Jesus. Tudo. A nossa vida muda. Portanto, este é um pouco, são as minhas reflexões que eu gostava muito de partilhar convosco e queria insistir um bocadinho aqui, portanto, resumido, se me perguntassem, Sr. Padre, o que é para si evangelizar? Eu resumia nesta frase: evangelizar é levar Jesus aos outros. Para mim é a melhor definição. O que é evangelizar? É levar Jesus aos outros, levar Jesus vivo à vida dos meus irmãos, que precisam de salvação. Todos, não há ninguém que diga: eu não tenho problema nenhum na minha vida. Não existe. Não existe. Portanto, todos precisam de Jesus. E quando nós experimentamos uma coisa boa, queremos dar aos outros. É natural, é espontâneo. Não é? Quando alguém me diz: olha, vou a Lamego, onde é que eu posso almoçar? Espera aí que eu tenho ali um restaurante catita. Não é muito caro e tal. É espontâneo. É espontâneo. Não é? Estraguei o carro. Não faz mal, tenho um mecânico que eu conheço, muito bom. É espontâneo. E assim devíamos fazer com as coisas da vida. Não é? Vejo lá o meu colega de trabalho que está desanimado, que o marido saiu de casa. A primeira coisa que nos deve ir ao coração é Jesus. Jesus, vais entrar nisto. Vais entrar para salvar. Evangelizar é levar Jesus aos outros. Então, 5 conselhos práticos. Há, assim, podemos dizer, 5 erros bastante frequentes que eu encontro em pessoas de boa vontade, que eu próprio também caio às vezes. Nós, às vezes, experimentamos Jesus, estamos todos entusiasmados, queremos levar Jesus aos outros e depois chegamos lá à casa e começo a falar com os meus filhos. Os meus filhos não querem ouvir
E eu digo e não aceitam, não sei o que mais, e o meu colega de trabalho goza comigo. Há algumas coisinhas que devíamos pensar. É a tal história do paralítico. É preciso saber pôr o paralítico, a maca, à frente de Jesus. E então são dicas nesta linha, digamos assim. Maneiras de conseguir ajudar de facto os outros a encontrar Jesus nas suas vidas. Então, uma coisa que acontece com frequência é, quando começamos a falar com pessoas que ainda não experimentaram o amor de Jesus nas suas vidas, normalmente elas puxam muito a conversa para a igreja e para os escândalos. Mas a igreja, o Vaticano está cheio de ouro, e os padres andam aí, são todos pedófilos, e a Inquisição matou imensas bruxas. As conversas vão sempre para aí. E então é muito importante, e quando nos começam a atacar com esse género de argumentos, nós ficamos um bocado feridos, porque nós amamos Jesus, nós amamos a igreja, e algumas coisas dessas são muito exageradas e não são verdade. E então, o que é que acontece? Quando nós ficamos feridos, é como se nos chamassem nomes à nossa mãe. Se começassem a insultar a nossa mãe, nós ficamos... aquilo mexe connosco, não é? E é normal que mexa, mas, aqui vem o conselho, mas temos que nos segurar, temos que nos controlar, temos que manter a calma. Porquê? Porque cabeça quente não ajuda. Porque se nós nos deixamos ferir, e a igreja, não sei o que mais, nós começamos a disparar e a dizer coisas que não ajudam. Não é? E entramos numa lógica de conflito. Tu disparas, tu magoas-me, eu também disparo. Sim, mas os políticos ainda são mais corruptos e não sei o que mais. E às tantas é uma conversa de surdos. Não é? Um atira pedras e eu também atiro umas. Não é? Com razão, cheio de razão. Mas isso não serve, isso não ajuda. Não é? Portanto, é muito importante. Uma das coisas que mais toca é manter uma atitude serena. Serena. É verdade, falam mal, isso aqui. Não é que a gente engula tudo, não é que a gente diga que sim a tudo, mas não perder a paz, não nos descontrolarmos, não nos deixarmos levar pela impaciência, pela ira. Salta-nos a tampa e cuidado. Não é? Saiam da frente. Não é? Isso não ajuda. Isso espanta a caça. Dito de uma maneira simples. Isso espanta a caça. Pelo contrário, uma atitude serena, se mantivermos a paz e se ouvirmos os outros, atrai. Quando alguém está cheio de amor e permanece na paz e etc., mesmo dizendo, olha, isso não é bem assim, isso não é... isso atrai muito. Isso atrai muito. É uma pessoa com quem se pode conversar. E aqui, no fundo, o grande conselho é não reagir às provocações. Não reagir às provocações. Segundo conselho é, às vezes, puxam com frequência temas, não sei o quê, a Inquisição, não sei o que mais, não sei o quê, e nós entramos no debate e não sabemos muita coisa. E então, sim, mas isso, não, mas a Igreja, não. E eu não sei grande coisa sobre a história da Inquisição. Ou sei o que me ensinaram no liceu, que é bastante distorcido. E então aqui, muitas vezes, um dos erros é discutir e dizer coisas sem verdadeiramente ter conhecimento, sem formação. Portanto, o mais honesto, quando entro numa certa discussão de algum tema, é, se eu não sei muito, dizer, olha, não sei muito bem, se calhar, tem que ver. Né? Mas o ideal é, à partida, quando vou para aquele tema, estar minimamente confortável. Senão, não sei dar resposta. Isto acontece, infelizmente, muitas vezes. Né? Os testemunhas de Jeová tocam à porta, tim-dom, olha a Bíblia e tal, a Bíblia, o mundo vai acabar amanhã, compre já isto. E nós não sabemos dizer nada. Ficamos ali. Né? Nem sabemos que a Bíblia dele não é bem igual à nossa e por aí afora. Não sabemos. Né? E então convém, é importante, nós conhecermos a nossa fé e conhecermos sobretudo estes temas que saem sempre à baila. Né? Saem sempre à baila. Por exemplo, a história da Inquisição. Né? Que é que, se vocês estudarem, vão descobrir coisas muito bonitas. Né? Que a Inquisição foi um grande passo na direção certa. Né? Agora não temos tempo para ver, mas basicamente o que é que acontecia? Naquele tempo havia muito a justiça popular. Né?
alguém que era apanhado a fazer bruxarias ou assim, o povo ia lá e limpava-lhe o sebo. Acabou-se. Era simples, não é? E então, a Santa Inquisição, era assim que se chamava, era um tribunal que a Igreja instituiu para dar às pessoas o direito de se defenderem. Era injusto uma pessoa ser morto, justiça popular, sem ter direito a defender-se. É injusto. Portanto, por trás do Tribunal da Inquisição está um princípio muito bonito, que é o direito de defesa. E outro que está ligado a este, que é o direito de presunção de inocência. Até prova, até de ser demonstrado, com provas, a pessoa é considerada inocente. A gente perdeu isto. Por exemplo, no mundo da comunicação, o telejornal, ainda não há tribunal, mas já há sentença. Não sei quem apanhava a roubar e a fazer e tal. Se calhar não foi ele. Até prova em contrário, não é? Portanto, nós devíamos ter cuidado, não é? E então, estes são princípios que inspiraram, não é? A Santa Inquisição. Haver um tribunal, haver a pessoa o direito de se defender, e depois o Tribunal da Inquisição era muito... E depois, se de facto se demonstrava que a pessoa tinha praticado alguma coisa má, o objetivo era levar a pessoa ao arrependimento e a retratar-se, ou seja, a emendar-se publicamente. Se por acaso eu fiz, por exemplo, na Idade Média havia bruxas que matavam crianças, faziam sacrifícios ao demónio com pessoas, eram coisas feias, que ninguém explica, não diz nos livros de história, mas faziam. Pronto, ainda fazem hoje, infelizmente. Pronto, mas isto para dizer, alguém que fosse apanhado a fazer isso, sobretudo a matar os filhos dos outros, quer dizer, era normal que as pessoas se indignassem. Se fosse demonstrado, era uma coisa séria. E o Tribunal da Inquisição depois dava, tudo se fazia para a pessoa se poder arrepender e voltar, não é? E só no fim, se a pessoa não quisesse mesmo e não quisesse pedir desculpa e eu não quero saber de vocês, normalmente o Tribunal Eclesiástico depois deixava a pessoa aos tribunais civis, e os tribunais civis é que normalmente executavam as penas de morte, que eram muito normais na Idade Média. Mas isto é só um exemplo de uma causa, de um tema que nós às vezes não conhecemos e depois embarcamos na conversa e a coisa corre mal. Não é? No outro dia havia depois de eu explicar umas coisas deste género, houve uma que dizia, padre, o namorado da minha irmã é protestante, e fui lá à casa e disse, onde é que está na Bíblia que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma? E a resposta a esta pergunta é muito simples. Não está na Bíblia, mas a resposta que vocês tinham que dar, cá não há muitos protestantes, portanto não há muito este problema. A resposta é, onde é que está na Bíblia? Tem que estar na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? Que tem que estar na Bíblia. Não está. Ops! Este é um dos grandes princípios dos protestantes, é a sola scriptura. Em tudo está na Bíblia. Mas esse princípio não está na Bíblia. Portanto, é uma espécie de sentar-me num ramo e cortar o ramo. Má ideia. Isto tudo se resolve se nós tivermos um bocadinho de formação sobre estes temas. Portanto, é importante. O que é que eu sugiro? Duas coisas. Obviamente, a Palavra de Deus, a Bíblia. Temos que conhecer bem a Bíblia. A segunda coisa é o Catecismo da Igreja Católica. Com estes dois livros temos pano para mangas até sermos velhinhos. Conhecer bem. Sr. Padre, mas eu já não consigo ler, já não vejo bem. Na internet também há coisas boas. Uma das coisas que eu gosto muito em termos de formação católica é o Padre Paulo Ricardo. Tem muitos vídeos, tem um site, tem horas e horas e tem quase todos os temas. Portanto, uma pessoa quer saber alguma coisa, o que é que a Igreja ensina sobre aquilo e pode ir lá ver. Com o telemóvel, enquanto está a discutir no trabalho, diz, vou no instante à casa de banho. Vai à casa de banho, vê o telemóvel, mete lá cruzadas, vê as cruzadas no instante, e depois volta e diz, não, isto não é bem assim. Então. Portanto, é importante conhecer. Terceira sugestão é, nós às vezes ouvimos pouco os outros. Estamos a discutir, sabemos o que é que queremos dizer, não é? E atropelamos uns aos outros. Deixem os outros falar. Deixem os outros falar. Ouvir com atenção o outro é uma obra de caridade. É uma experiência de amor. Quando alguém me ouve com atenção, eu sinto-me amado. Quando alguém não me deixa falar e me atropela, eu sinto-me desprezado. Não me estão a levar a sério. Portanto,
Um cristão é alguém que ama. Aquilo que vai mais tocar o coração daquela pessoa que ainda não... é o amor. E, portanto, tens que aprender a ouvir. Tens que aprender a ouvir a sério. Ouvir mesmo. Ouvir com interesse. Mas ele diz muitos disparates. Ouve com atenção. E depois, muitas vezes, ele diz algumas coisas que são acertadas. Podes partir daí. Porque não sei o quê, não sei o que mais, mas lá no meio estão lá umas coisas que estão certas. Então podes dizer, pois é, isso, olha, partindo do que está a dizer, porque não sei, e isso ajuda logo a haver uma certa empatia no diálogo e a haver uma verdadeira conversa. Se nós não deixamos o outro falar, atropelamos uns aos outros, é um diálogo de surdos. Porque a pessoa sente-se rejeitada, não se sente verdadeiramente compreendida, e há muita gente que, de facto, vê as coisas erradas, porque assim desvenderam o cristianismo e Jesus, mas têm boa vontade. Há gente com boa vontade, que está errada, mas tem boa vontade. E com esses é muito fácil dialogar, mas temos que ajudar. Se nós não os ouvimos, os atropelamos, eles até vêm com boa vontade e, olha, tentei, mas eles não se conseguem falar com os cristãos. Acham que sabem tudo e não deixam ninguém. Deixa. Ouvir com interesse. Ouvir com ele interesse. Tentar compreender a lógica do outro. Porquê é que ele pensa assim? De que é que ele parte para chegar a esta conclusão? Isso é muito saudável. É muito saudável. E isso gera amizade. Até pode ser que na primeira conversa não se resolva tudo. Nós às vezes queremos resolver tudo numa tarde. Mas há coisas que só se resolvem com anos. É preciso tornar-nos amigos, e se eu entrar a matar... Uma vez disseram uma coisa que o ajudou muito. Olha, Sr. Padre, não dê o xarope todo numa tarde. Eu achei graça. Nós às vezes queremos dar o xarope todo numa tarde. Então a pessoa morre da cura. Não é? Lá em casa, não é? Com os filhos. E ainda falta isto, do terceiro mandamento. Não é? Calma, calma, calma. Uma colherzinha de cada vez. Uma colherzinha de cada vez. Não há uma congestão. Pronto, então isto às vezes acontece-nos e também não ajuda. Investir na amizade. Mas eu disse, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há uma pessoa com quem eu tenho falado que está muito metida na nova era. Organiza cursos de reiki, não sei o quê. Eu ainda não lhe disse que aquilo é tudo um disparate. Ainda não lhe disse. Já estive com ele 3 ou 4 vezes. Tenho ouvido e tal, com algum interesse. Não tenho feito grandes comentários, porque se eu abrir a boca, não posso dizer, olha, ele já percebeu que eu sabe que eu sou padre e tal. Mas está a surgir uma certa empatia. Ele antes tinha mais dificuldade em estar comigo e agora, quando eu estou com ele, ele gosta. E desabafa e já me pediu para ir fazer lá uma limpeza espiritual. E agora vamos devagarinho, uma colherzinha. E agora o que é que eu estou a pensar? Agora, na próxima vez que eu estiver com ele, vou-lhe dar o meu livro. Aquilo é assim, olha, ele como já está com uma certa simpatia por mim, faço-lhe uma dedicatória, querida, amiga e tal. Depois ele vai ler o livro antes de se deitar e tem ali um choque. É um ataque de coração. Vai devagarinho. Mas se não há esta empatia, não se consegue semear nada. Porque se não há amor, o coração fecha. Se o coração se fecha, não entra nada. E assim acontece com os colegas de trabalho, etc, etc. Pronto, quarto conselho, não inventar respostas. Às vezes nós não sabemos e custa-nos muito dizer, olha, não sei, mas devíamos fazer isso. Às vezes sai um tema, não sei o quê, então o Papa viu, não sei o quê. Às vezes simplesmente tem que dizer, olha, não sabia. Ou vem-me perguntar, um colega de trabalho vem perguntar, olha, então o que é que a Igreja diz sobre isto e tal? Se eu não sei bem, mais vale dizer, olha, eu não sei bem, mas eu amanhã já te digo. Ser honesto. Não é? E ser humilde. Não é pecado não saber. Não é? Ser humilde. Não é? Às vezes nós arriscamos, queremos saber tudo. Porque eles estão à espera que eu diga qualquer coisa. Paciência. Não é? Ser humilde. A humildade atrai. A humildade atrai. Pelo contrário. Não afasta. E o último conselho é, em geral, as discussões vão muito para o que é que a Igreja diz, o que é que a Igreja faz, tem, não tem, o ouro do Vaticano, não sei o que mais, etc, etc. Sempre as mesmas conversas. Fugir dessas conversas, não centrar a conversa tanto na Igreja. É verdade que a Igreja, eu digo, olha, a Igreja, que sou eu também,
muitas vezes dá maus exemplos. Eu sou pecador, eu devia ter vergonha na cara e não tenho. Não é? Mas centrar a discussão em Jesus. A boa notícia é Jesus. Jesus quer nos salvar, quer nos ajudar. Portanto, nós às vezes a conversa vai sempre para o defeito dos cristãos. Porque eu tenho lá uma vizinha que vai à missa e é cooperadora e é zeladora do coração de Jesus e faz o altar não sei de quem, e mandou o filho para tribunal e não deu de comer à filha. É verdade, há muitos maus testemunhos. E Jesus? E o amor de Jesus por ti? Percebe-se? Nós às vezes desviamos a conversa e centramos muito nos defeitos dos cristãos. E de facto, infelizmente, há muitos. E hoje, no mundo em que vivemos, não faltam escândalos. É triste. Nós devíamos... A melhor maneira de evangelizar seria uma vida feliz e santa. É aquilo que eu chamo a pastoral da inveja. As pessoas olharem para nós e dizer: bolas, também quer ser cristão. Só não é cristão quem for burro. Porque é tão feliz. A gente olha para eles e vê-os felizes, vê-os contentes. Não há melhor, não é? Esta é a melhor maneira de evangelizar. Mas, infelizmente, isto às vezes não acontece muito. As pessoas entram na igreja e têm mais experiência. O padre estava mal disposto, a senhora do altar quase que me deu uma dentada. E as pessoas têm uma má experiência. E isso é verdade, isto acontece muito. E isto afasta muita gente. Há muita gente que não vai à missa porque um dia não sei quem, porque não sei o quê. Há muita gente. Mas nós tentar amá-los, compreendê-los e reconhecer, dizer: é verdade, muitos cristãos dão mau testemunho, mas Jesus ama-te. E Jesus não deu mau testemunho. Jesus fez tudo bem. De Jesus não tens nada a dizer. E é isso que interessa. E é por isso que nós estamos na igreja. É porque Jesus está cá. É porque Jesus está aqui. Se Jesus não tivesse, não estávamos interessados. É Jesus que nos junta. Portanto, evitar estes discursos demasiado polémicos, demasiado centrados para a igreja. E uma última sugestão ligada a isto é, sobretudo, partir do próprio testemunho. Eu vejo que ajuda muito as conversas quando são, por exemplo, não sei o quê, por exemplo, a tal história, o colega de trabalho está com problemas e tal, e o marido está-se a separar. Pronto. O que é que eu posso fazer? Chega a hora do almoço, vou-me sentar ao pé dela no café e dizer: olha, estou a rezar por ti. E ela diz: olha, obrigada. Não é? Sabes que há uns anos tive um problema grande também, em casa, não sei o quê, e pronto. E foi difícil, mas até foi bom, porque depois comecei a rezar mais, e houve uma pessoa, fui falar com aquela pessoa que me ajudou muito, e depois conheci aquele padre, fiz uma confissão. Então, falar da nossa experiência ajuda muito os outros. E assim não é: eu estou-te a ensinar e agora tu tens de te arrepender, vais-te já confessar e não sei o que. É diferente. É diferente. Nós estamos a falar da nossa vida. Estamos a abrir o nosso coração. E aquela conversa, aquele almoço pode mudar uma vida. Aquele almoço pode mudar uma vida. E quantas vezes ela no fim do almoço não diz: olha, então dá-me o telefone. Pronto, isso é levar os outros até Jesus.